Você vem sentindo dores constantes nos dedos ou até dificuldade para movimentá-los? Olha, isso pode ser sintomas de uma lesão por esforço repetitivo ALER. O repórter Emanuel Belmiro conversou com um especialista. Acompanhe. A LER, lesão por esforço repetitiva, não é propriamente uma doença. Ela é uma síndrome constituída por um grupo de doenças, tais como as famosas bursites, tendinites, entre outras. Mas como é que essa síndrome surge? Qual a melhor maneira de evitá-la? Para responder todas essas questões, eu entrevisto agora virtualmente o Dr. Bruno Baunder, que é médico ortopedista. Dr. Bruno, muito obrigado pela participação aqui no nosso jornal. E eu já começo perguntando se a LER ela se dá apenas pelo esforço repetitivo de algum músculo, né, pelo movimento repetitivo, ou existe outro fator que pode desencadear essa síndrome, doutor? Não, não é só o esforço repetitivo, tem questões posturais, tem a ergometria do trabalho, que é a maneira como você fica no seu trabalho, o tipo de trabalho que você faz, a postura que você apresenta, assim como o esforço repetitivo ou o esforço de grande monta. Então, são todas essas doenças osteomusculares que atingem o nosso esqueleto, né, tudo, mas que estão relacionados à postura, a hábitos de trabalho, e não só de trabalho, né, do dia a dia. Né? O fator genético propriamente dito, a gente não observa. O que a gente observa é que assim, a pessoa ela tem um biotipo, um tipo físico parecido e com características ou do pai ou da mãe. Então, se a pessoa tem aquele biotipo que é parecido com o do pai ou da mãe, frente àquele esforço, ela pode reagir igual ao pai ou à mãe, né? Então, não é que é geneticamente programado para ter uma doença, mas existem fatores físicos que favorecem a pessoa a ter algumas tendinopatias ou algumas coisas osteomusculares. Né? Doutor, quais os principais movimentos repetitivos que podem dar origem à LER? Hoje em dia, o que você mais vê são pessoas que trabalham frente a um computador ou até usam bastante a questão do celular, né? Então, aquela postura onde você projeta a cabeça para frente, joga os ombros para frente, digita bastante, isso predispõe uma doença ocupacional, assim como o funcionário que trabalha numa máquina de metalurgia ou algo que ele faz um movimento, normalmente movimento do braço de maneira muito repetitiva, né? O que a gente mais observa nas lesões de esforço repetitivo são lesões do membro superior, né? Mais ombro, cotovelo, braço, né? Que são as epicondilites, tendinites e impacto no ombro. Né? E quais são os sintomas que talvez podem indicar que estejamos com um princípio de LER, doutor? Você começa a perceber que você está começando a ter algum incômodo, fim do dia do seu trabalho você percebe que você está cansado, está começando a ter algumas dores, dor no membro, começa a perceber que você já está até com um desempenho inferior ao seu desempenho comum. Então, isso tudo já é um indicativo de LER, né? Existe tratamento, doutor? E com este tratamento as dores desaparecem por completo ou elas só diminuem? O melhor é você prevenir, né? Então, a prevenção se é uma doença por esforço repetitivo, então talvez fazer fortalecimento, fazer correção postural, ter hábitos circadianos, hábitos do nosso dia a dia que fortaleçam, que melhorem nossa postura e que favoreçam que a gente não tenha LER. Então, a fadiga, o excesso do estímulo daquela forma, se você tiver mais forte, com melhor resistência, vai demorar mais para chegar. Se você evitar aquele esforço, também melhora. Obviamente que você consegue resolver tudo que está relacionado a esforço e a repetição. Você não consegue resolver a parte degenerativa, que é a parte que concebe o envelhecimento, né? Isso já é mais difícil, né? E quais as principais dicas que o senhor dá para evitarmos de desenvolver esta síndrome? A gente tem que acostumar no nosso dia a dia a ter bons hábitos, criar o hábito de fazer atividade física, criar o hábito de ter uma alimentação adequada, criar o hábito de fazer com que a nossa postura fique boa, mas tem que ser uma coisa orgânica, né? Ou seja, você sinta que você faz isso automaticamente. Se você tiver bons hábitos, se tiver uma vida o mais equilibrada possível,
você evita, diminui bastante a chance de ter uma doença ocupacional. Cada paciente tem especificidades físicas que são relacionadas àquela pessoa. Então, a gente tem que, sim, acompanhar e moldar o exercício baseado naquele biotipo, no que ele precisa, o que atende aquele paciente, né?